Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Seguindo, então, a nossa série de vídeos sobre processo administrativo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o julgamento no CARF, né, como é que funciona o processo, como é que se dá esse julgamento do CARF, qual que é a estrutura do CARF, então como é que são compostas as turmas do CARF, né, as turmas ordinárias, também a questão da Câmara Superior, e também como é que é vamos dizer assim, sistemática de um julgamento no CARF, né, porque é um pouquinho diferente do judiciário, a gente já comentou nos outros vídeos. O professor Pedro Anan, para quem não sabe, foi conselheiro do CARF, então ninguém melhor do que um ex-conselheiro, né, para falar sobre o julgamento do CARF, e também é um advogado que ainda hoje é atuante no CARF, então conhece como os dois lados, né, professor, do CARF, tanto como advogado como conselheiro. Então, o professor Pedro Anan, para quem ainda não conhece ele, é um cara que tem muita experiência nesse assunto. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aí nesses bate-papos tributários, né, pela sua presença. Quem não se inscreveu no canal ainda, a gente não se esquece de se inscrever, liga lá as notificações para receber os vídeos novos. Também, quem curtiu o vídeo, dá um joinha aqui que nos ajuda a que esse vídeo apareça para mais pessoas, né? Que mais pessoas tenham acesso também a esse conhecimento gratuito aqui. Mas, com isso, eu passo a palavra, então, para o professor Pedro Anan, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o julgamento do CARF, então. Então Professor, tá com a bom. palavra. Obrigado a todos, bem-vindo a todos e todas, né? Jorge, obrigado aí por você, né, estarmos mais um episódio aqui do nosso bate-papo tributário e falar um pouco mais de CARF, né? Então, assim, nós falamos já da entendimento da fiscalização, questão da impugnação, julgamento do RJ, falamos do recurso voluntário no último bate-papo, falamos um pouquinho do CARF, mas hoje a gente vai falar um pouco mais, né? Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é você pegar o regimento do CARF, é pegar o decreto 7235, a lei 9874, outra coisa é a prática. Como é que funciona na prática, né? Então, assim, como você falou, pelo fato de eu já ter atuado como conselheiro, né, e também atuar como advogado, então eu vejo os dois cenários, né, os dois lados da moeda. Então fica muito mais fácil eu poder dar dicas aí para o pessoal que está nos assistindo. O objetivo realmente nosso é dar dica. Então não adianta a gente ficar falando de teoria, aquela coisa toda, e sendo que o importante é na hora que você já fez o seu recurso, já preparou o seu recurso, e quando ele for distribuído, quando ele for colocado em pauta de julgamento, o que acontece? Como é que é a composição do CARF? O que é o CARF? Né? Então, o CARF é um tribunal administrativo, né? Está previsto na Constituição Federal, que é o duplo grau de jurisdição administrativa. Existe, né? Rumores querem acabar com o CARF, tem toda uma discussão em relação a isso, mas está na Constituição. Então, enquanto estiver na Constituição, vai estar ele existe. Então, ele é um órgão paritário, é um modelo que existe no Brasil, no qual você tem representantes nomeados pelos contribuintes. Quem nomeia, que é uma grande dúvida, como é que eu faço para ser conselheiro? Como é que eu faço para o cargo? Então, tem que ser indicado por uma confederação. Então, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional dos Bancos, Confederação Nacional da Saúde, Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Agricultura. Então, são as confederações que indicam. É uma lista tríplice, então são 3 pessoas que são nomeadas, tem que ter currículo, tem que ter mais de 5 anos de experiência na área tributária. Isso vai passar a escolha por um comitê de seleção. Esse comitê de seleção é composto por representantes de contribuintes, no caso, as confederações nomeiam, e também por representantes da Procuradoria e da Fazenda, tá? Então, eles aqui vão escolher quem são os conselheiros do cargo. Antigamente, como é que era a escolha? O primeiro da lista é que era escolhido porque era a preferência das confederações. Hoje, não mais, tá, Jorge? Então, passa por esse comitê, e o comitê é que vai escolher quem seria apto ou não a ser conselheiro do cargo. Então, depois que a pessoa é aceita, a nomeação, isso é editado numa portaria, a portaria vai ser o nome da pessoa e a pessoa vai ser designada para alguma das turmas ordinárias de composição do CARF ou até de turma extraordinária. Então, o CARF ele é composto por 3 sessões de julgamento, né? Então, por isso que é importante a gente saber quais são as sessões, porque dependendo da matéria que você vai estar discutindo, está recorrendo, você vai ter que endereçar seu recurso para dessas sessões de julgamento. Então, primeira sessão, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro e simples nacional. Segunda sessão, imposto de renda pessoa física, ITR e multas isoladas, né? Terceira seção, né, seria PiscoFins, tributos aduaneiros, IPI
e a antiga CPMF também eram julgados pela terceira seção do CARF. Então, dependendo do tributo que você vai estar discutindo, você vai ter que endereçar o seu recurso para alguma das sessões do CARF. Então, você tem essas 3 sessões do CARF, cada sessão tem uma Câmara Superior, então você tem a primeira, né, turma da Câmara Superior, a segunda turma da Câmara Superior, a terceira turma da Câmara Superior. E depois nós temos as turmas ordinárias, então são 4 câmaras, cada câmara composta por primeira e segunda turma ordinária, então, né, nós teremos um total de 8 turmas ordinárias, composta por 8 conselheiros, né, sendo 4 conselheiros dos contribuintes e 4 conselheiros da Fazenda, né? No qual você tem o presidente, que é composto por um representante da Fazenda, e o vice-presidente, que seria o representante de os contribuintes, tá? E normalmente é o conselheiro mais antigo, né? Que seria o representante do contribuinte como vice-presidente, porque tem mais experiência, né? E o presidente da turma, geralmente indicado pela Receita, né? E é escolhido pelo presidente do CARF, né? Então, é um cargo um pouco meio que escolhido, né? Então, não é por experiência, né? Mas é por escolha mesmo, né? Indicação de interesse, inclusive, né? E aí nós temos as turmas extraordinárias, que eu acho que a tendência é acabar, porque a turma extraordinária foi criada para julgar os recursos abaixo de 60 salários mínimos, né? E até o pessoal que participava dessas turmas, na minha época era turma especial, brincava. A gente era juizado especial de pequenas causas, né? Brincadeira deles, né? Porque julgavam coisas, causas de menor valor. Mas não era porque esse pequeno valor que não era relevante, porque julgavam casos de despesa médica, que para a pessoa física é importante, questões inclusive de depósito bancário e até algumas questões de pejotização, que eu vi julgado em turma especial e hoje seria a turma extraordinária, tá, Júlio? Então, e a turma extraordinária são, acho que 4, uma por cada câmaras, ou cada turma, se não me engano, e é composta por 4 conselheiros, 2 representantes da Fazenda, 2 representantes dos contribuintes. Então, essa composição do CARF, né, em linhas gerais, para que a pessoa possa entender. E aí, você protocolou seu recurso, fez seu recurso, deu o melhor de si, aí o recurso ele vai ser encaminhado para o CARF, chegando lá no CARF, ele vai passar lá para a secretaria vai fazer o sorteio desse recurso, vai nomear para que turma de julgamento, para que Câmara ele vai jogar, aí depois o presidente da Câmara vai sortear isso para a turma de julgamento, vai fazer lotes, esses lotes vão ser sorteados para os conselheiros. Então você tem que aguardar o quê? Tem que aguardar a distribuição do seu processo, né? E demora, tá, gente? Então, dependendo do caso, se for casos relevantes que tem interesse de julgamento rápido, vai ser julgado rápido, vai ser distribuído rápido, né? Porque há interesse que esse caso seja julgado rápido. Agora, se não for, vai ter que esperar. Pode ser que demore 1, 2, 3, 5, 10 anos. Eu tenho caso que está 10 anos para ser distribuído, né? Então, o contribuinte até me questiona, pô, não tem como agilizar? Não tem como agilizar, a não ser que seja um caso de, né, muita urgência, a pessoa está morrendo por doença, precisa que isso seja resolvido. Então, você pode até peticionar e tentar despachar com o presidente, né, daquela sessão, daquela Câmara, para tentar antecipar o julgamento. Mas, assim, não é uma coisa que, diria assim, acontece. Então, geralmente, você acaba esperando. E vamos pensar que se passou toda essa ansiedade, essa agonia da espera. Aí, seu processo tem um relator sorteado. Então, sorteou o relator. Então, você já sabe quem vai julgar o seu caso. Aí, o relator, ele tem 6 meses para colocar o processo em pauta. O que é colocar o processo em pauta? Ele vai colocar o processo para julgamento. Então, ele vai colocar na pauta de julgamento, e quando colocar na pauta de julgamento, esse processo vai ter uma data para ser julgado, né? Então, isso é publicado tudo em Diário Oficial, né? Então, tem que acompanhar Diário Oficial, ou, se você quiser acompanhar, você pode se cadastrar no sistema do CARF, né, de acompanhamento disso, e você recebe um e-mail informando, ó, o processo tem relator, está distribuído, você vai saber as fases que o processo vai estar. Então, isso é interessante porque você vai acompanhando. Então, vamos imaginar, você passou tudo isso, já sabe quem é o relator, e aí, qual que é o trabalho que eu acho que eu tenho que fazer? Vamos estudar quem que é o relator. Ele é a Fazenda, contribuinte, como é que ele julga, qual que é a tendência, qual é o entendimento dele. Então, para você já ter uma ideia, já ir preparado, né, como vai ser o julgamento. Se você puder, né, por exemplo, aproveita que está em Brasília, vai lá no dia de sessão de julgamento, vai assistir o julgamento, ver como é que a turma julga, como é que é a discussão, né? Porque assim que a gente falou na bate-papo passado, né, Jorge? O CARF, diferentemente de um poder judiciário, é menos formal. É menos informal, é mais formal. Então você pode chegar lá, assistir, não tem, né? Não tem que vestir beca, toga, aquela coisa toda. Então você pode ir lá ver e verificar como é que é o julgamento. E aí,
vamos imaginar que o seu processo foi colocado em pauta. Então, se esse processo foi colocado em pauta, já tem relator, vai ter uma data para o julgamento. Então, por exemplo, ele vai ser julgado no dia 29 de março, às 9 horas da manhã. Tá? Então, pode ser uma terça, pode ser uma quarta, pode ser uma quinta-feira. Então, não é que no dia 29 de março, às 9 horas da manhã, o processo vai ser julgado. É que ele foi colocado em pauta. Então, vamos imaginar, vai ter uma fila de processos para serem julgados naquele dia, né, Jorge? Então, o que vai acontecer? Pode ser que seu processo seja o primeiro, pode ser que seja o último, então pode ser que tenha uma relação. E a gente sabe que, nesse dia de julgamento, se você pedir para fazer sustentação oral, né, e tiver vários processos pedindo sustentação oral, tem casos que às vezes demoram uma sessão para ser julgado. Então leva a manhã toda. Então pode ser que seu caso seja o terceiro da fila, e aí o primeiro para ser julgado demorou a manhã toda. Aí chega na hora do seu ser julgado. Aí o presidente pode fazer o seguinte: ele pode retirar de pauta e passar para o mês que vem, ou no seu caso, que você já está lá, o cliente já pagou passagem aérea, já pagou hotel, você quer que seja julgado. Então você pode, se o presidente autorizar e você concordar, pedir para ser julgado à tarde. Então, pode existir casos de você chegar lá e o seu caso não ser julgado, porque foi retirado de pauta. Ou pode ser que chegue lá uma coisa tão assim complexa que alguém pode pedir vista. E aí, se pedir vista, o processo sai de pauta. E aí você tem que justificar para o seu cliente: olha, o processo não foi julgado. Ah, por que não foi julgado? Foi retirado de pauta, ou alguém pediu vista. Então, tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração. Então, não é que porque o processo foi colocado em pauta que você vai ter o processo julgado. Então, é isso que a pessoa tem que estar bem sim. Você tem que estar preparado. Então, o que eu recomendo? Vá um dia antes. Não, vou pegar o primeiro voo, vou chegar lá. Então, o voo atrasa, o voo pode, né, cancelar. Pelo lugar que você vai ter neblina, você não vai conseguir voar. Então, tem uma série de contratempos que pode acontecer. Então, vai um dia antes, né, para ter tempo, para poder chegar, se preparar, se ambientar. Eu tive um processo que foi jogado mês passado, que eu fui um dia antes, né, consegui chegar antes do almoço, fui para o CARF, meu processo ia ser julgado no dia seguinte. Eu cheguei lá, a sessão estava vazia, o presidente perguntou se eu queria fazer sustentação oral. Então, ele antecipou o julgamento, que foi até bom para mim. E foi bom para o cliente também, porque a gente já conseguiu antecipar. Não tinha ninguém, estava tranquilo, conseguiu fazer a minha sustentação oral tranquila. Então, existe essa questão. E também, no dia do julgamento, como se foi de antes, não marca o voo com horário em cima. Né? Por quê? Pode ocorrer que atrase, conta sempre com surpresa. Então, marca sempre por último voo. Se acabar antes, antecipa o voo, mas assim, para não ter surpresa. Então, tem que estar preparado. Eu vejo muita gente, né, eu acho que chega correndo e quer sair correndo. É um julgamento, você tem que se dedicar, que o cliente está pagando para você, é um trabalho que você tem que fazer, tem que se preparar, né? Ou eu vejo, né, erros, né, de alguns advogados que se acham estrelas, né? Manda o assessor antes, um dia antes, manda ficar. Parece que ele é mais importante que o julgador, entendeu? Sabe? Parece que ele é uma estrela. Então, pode antecipar, porque o fulano está chegando, porque ele é muito ocupado. Cara, o jogador não quer saber. É um processo como outro qualquer. Se o cara estiver presente ou não, eu vou julgar da mesma maneira. Agora, se a pessoa fica com esse estrelismo, assim, eu vou falar para você, eu como jogador já ficava meio assim, falei: esse cara é muito metido. Falei assim, eu vou julgar, ficou de acordo com a minha convicção, mas já não vai ter muito a minha boa vontade. E o pessoal não gosta muito, né, Jorge? Ou aquilo que a gente estava falando na bate-papo passado. Você pode fazer até uma apresentação, existe a possibilidade, tem computador, tem PowerPoint, tem data show, né? Só que você não vai dar aula para conselheiro. Ali não é uma sala de aula, ali é um julgamento. Então, o julgador, você tem que partir para o pressuposto. Ele tem mais experiência que você de julgamento, tem mais conhecimento que você. Então, você não vai ensinar ninguém, você vai só falar do processo. E eu vejo, já vi, né? Eu estava lá, aí o cara vem dar aula. Aí vem e fica meia hora falando nada, porque não fala da coisa mais importante. Aquilo que é mais importante, ele perdeu a oportunidade de poder fazer. Então, esses são erros que a gente tem que fazer. Então, você não é mais importante que o julgador, então você tem que respeitar, tem que ter educação, tem que ter uma série de coisas. Então, esses são conselhos que a gente dá. E aí, né, o que é importante? Né? Existem procedimentos que têm que ser observados. Então, o processo entrou em pauta, já tem relator, já tem data, então você vai ter um prazo para poder encaminhar memorial. A gente vai falar depois de memorial, como é que faz, quais são as dicas. Então, você vai ter que, né, dias antes do julgamento, se eu não me engano, 5 dias antes, né, depois do processo colocado em pauta, você tem que mandar memorial, tem que ser mandado pelo sistema, porque isso vai estar online, vai estar colocado à disposição do conselheiro. Se você quiser levar impresso, pode levar, mas assim,
Se for julgamento online, tem que encaminhar online. Se for presidencial, você até pode entregar. E depende do presidente autorizar ou não, tá? E aí também tem o rito para você fazer pedido de sustentação oral. Então também tem que entrar online, entrar no sistema, pedir, fazer uma solicitação para poder fazer a sustentação oral do processo. E também tem aquela questão da audiência. Eu posso solicitar audiência, por exemplo, posso despachar com o relator? Pode, então você tem que pedir uma audiência, o presidente tem que autorizar. E hoje tudo é gravado. Então, existe um procedimento, por uma questão de problema de zelote, de corrupção, e até hoje o atual ministro da Fazenda, né, falando um monte de coisa, que o órgão existe problema de corrupção, todos os despachos têm que ser gravados, tem que ter 2 representantes. Por quê? Para evitar qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de suspeita em relação ao julgamento. Né? Então, são isso que é importante. Aí, vamos imaginar, chegou lá, dia do julgamento, você vai lá, se você pediu para sustentação oral, você vai fazer a sustentação oral, são 10 minutos para fazer a sustentação oral, 10, 15 minutos para a sustentação oral. Se a procuradoria estiver presente, ela pode fazer a sustentação oral também, então ela vai contra-argumentar a sua sustentação oral, né? Como é que funciona? Primeiro, o relator vai ler o relatório, ou seja, ele vai ler o que aconteceu, qual foi a atuação, como é que foi o julgamento da DRJ, qual foram os argumentos do recurso voluntário, e depois que ele fizer a leitura do relatório, você vai fazer a sustentação oral e vai expor os seus argumentos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de sustentação oral num outro bate-papo. E aí, depois que é feita a sustentação oral, né, se houver algum tipo de dúvida, o presidente vai perguntar, né, para a turma, se alguém tem algum tipo de dúvida, algum questionamento. É nesse momento que alguém pode pedir vista, né? É nesse momento que alguém pode pedir tem dúvida, eu vou pedir vista, eu quero estudar melhor o caso, ou vai ter os debates, né? E aí o que acontece? Quando houver debate entre os conselheiros, você como advogado, você tem que pedir para falar. Se tiver algum esclarecimento, você pede pedir. Presidente, pela ordem, posso falar? Gostaria de esclarecer tal fato? Tem que esperar o momento para poder fazer. Tem gente que não aguenta, né, Jorge? Não se segura e quer falar, quer contra-argumentar. E você tem que ter educação, tem que esperar para falar, para poder esclarecer. Porque, assim, aí você tem a turma, eu diria, simpática para você. Cumprimentar, né, quando começa a sustentação oral, cumprimentar, elogiar o relatório do relator e falar, tal, e assim, não ficar redundante em algumas coisas e no ponto. Tá? E aí, após isso, se ninguém tiver dúvida, não for pedido visto, vai ser feito o julgamento. Então, o relator vai proferir o voto dele, tá? E aí, feito o voto dele, o que vai acontecer? O presidente vai começar a colher os votos. Então, ele começa com o conselheiro mais antigo, geralmente o primeiro a votar é o conselheiro da Fazenda, né, que é o mais antigo depois do presidente, que tem mais experiência, depois vai ser o conselheiro do contribuinte, o conselheiro da Fazenda, e assim vai ser de maneira alternada. Até chegar, o último a votar é o presidente, né, e o que vota antes do presidente é o vice-presidente da turma, que é conselheiro de contribuinte. Então, feito isso, ele vai somar os votos. Então, se der empate, ele vai dar o voto de qualidade, né? Favor ou contra o contribuinte, favor ou contra a fazenda, e aí ele vai proferir o resultado do julgamento, né? E se você fez sustentação oral, vai constar na ata que você fez sustentação oral. Então, isso em síntese seria o que é o julgamento do CARF, tá, Jorge? Então, assim, o que a gente tem que estar preparado? Preparado com eventuais imprevistos. Então, atraso, retirada de pauta, né? Eu sei que, assim, dá um pouco de ansiedade, dá um pouco de nervosismo, porque assim, quem não está acostumado a falar em público, né, pode ter algum tipo de problema. Evitar de ler, né? Então, procura estudar o caso e procura resumir quando vai fazer a sustentação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, essas são coisas que a gente tem que analisar. Então, esse que seria o julgamento de uma turma ordinária. Câmara Superior é um pouco diferente, a gente vai falar um bate-papo só sobre isso, né? Então, esse seria um julgamento de turma ordinária. Então, funciona dessa maneira, né? Então, é um ambiente informal, não é formal, então assim, é mais tranquilo em termos de você estar ali. O presidente tiver alguma dúvida, ele fala, ele pergunta, então ele pode até interagir. Então, cada presidente tem uma dinâmica de julgamento. Então, por isso que é importante, se você puder ir antes, você entender como é que é a dinâmica, para ver se o presidente ele era mais rigoroso ou não em determinadas situações. Né? E a gente sabe que hoje, por força de problemas que tiveram com os zelotes, eles estão muito mais rígidos em algumas flexibilidades que a gente tinha antes. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado
em relação a isso. Então, acho que em síntese, viu, Jorge, acho que é isso que eu queria comentar sobre o julgamento do CARF em relação a isso. E uma questão importante aí que o professor Pedro falou é sobre a demora, né, que esses processos demoram para ser distribuídos. É por isso que, se vocês forem pesquisar, por exemplo, os acordos do CARF hoje, naquele mecanismo de pesquisa lá, por exemplo, um assunto mais recente, por exemplo, alguma controvérsia envolvendo a aplicação da Lei 12973, vocês vão ver que não tem muita coisa, porque os processos não chegaram, né, a ser julgados ainda. É porque demora muito tempo. Então, por exemplo, discussões lá de valor justo, né? Tem 4, 5 casos julgados. E a lei é já de 2014, então, assim, quase 10 anos da lei e não começaram ainda a chegar às controvérsias sobre a aplicação dessa lei no CARF. O CARF está jogando questões mais antigas ainda, sei lá, né, regimes lá de 2010, 2011, Sim, sim, 2012. Então, isso em razão da demora, porque realmente são muitos processos, né? Muitos processos para poucos conselheiros, vamos dizer assim, para o volume de processo, né? Então, por isso que demora tanto, assim, o julgamento administrativo. O judiciário também demora, a gente sabe que demora, mas enfim, né? Então, assim, às vezes um processo aí vai demorar 30 anos para acabar, porque vai passar pelo administrativo em 15 anos. Aí vai para o judiciário mais 15 anos para ser julgado. Então, né, aí isso é, já, te, é e já uma coisa teve que acontece. várias iniciativas, né? Então tem essa iniciativa agora de aumentar o limite de alçada da questão do recurso de ofício para 15 milhões. Então, julgamentos onerados acima de 15 milhões não tem recurso de ofício. Tem essa questão de não subir recurso abaixo de 60 salários mínimos. Teve aquela questão de julgar processo em bloco no CARF. Então, esse assunto está todo em bloco, é a mesma matéria. Mas quem sabe, né? Que era a grande discussão que eu tinha na minha época pessoal, né? Cada processo é um processo. Você não pode colocar em bloco, porque depende do seu caso, tem uma nulidade que o outro não tem. Depende do outro caso, tem uma questão assim, Julgamento em específica. malote. Não tem como, né? Então, infelizmente, é o que você Sim. falou, é muita coisa. E aí, para piorar, aí você tem questões de greves, tem questões, né, de problemas que o órgão passou, né, em termos de coisas. Assim, tentaram ter reuniões não fora de Brasília, como em São Paulo, por exemplo, que eu acho louvável. Teria que ter mesmo, teria que ter CARF também, não só em Brasília, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, principais capitais do Brasil, teria que ter, né, um CARF também, porque se tem pessoal competente, tem estrutura para isso, né, tem local para isso, né, mas infelizmente, né, não funcionou, não foi, né? Ok, as controvérsias de questão jurisprudencial tem que ser Câmara Superior, Brasília, como fosse o Supremo, mas você teria como se tem hoje tribunais. Então, existe modelos, né, para poder monetizar os julgamentos, né? Só que, infelizmente, o que acabou acontecendo, né? Falta de recurso, uma série de coisas, de pessoal, né? Então, assim, né? Então, é, tem coisas boas e coisas ruins, né? Que poderiam ser feitas, mas não são feitas, né? Então, acho que isso é um problema. Mas, assim, é um modelo de julgamento que, assim, na época eu fui conselheiro, né? Eu acho que funciona, eu acho que é bom para a sociedade como um todo. Quando eu falo sociedade, não é só contribuinte, mas também é para a própria fazenda, que você tem um julgamento mais técnico. Tanto é que tem muitos julgados do CARF que são base para julgamento de poder judiciário, né? Que são decisões muito boas, tecnicamente. Decisões, inclusive, imparciais, né? Então, acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. E aquilo que você falou na bate-papo passado, né, Jorge? Acho que vale a pena você, como advogado, você que quer militar no processo administrativo, quando for a Brasília, faça uma visita ao CARF, olhe, veja como é que o julgamento de Câmara Superior, veja como é que o julgamento de turma ordinária, para você saber como é que é a dinâmica da coisa. Porque a pior coisa do mundo é você ir para um local sem ter conhecimento. E chega lá, a cidade é tão grande que você fica com aquela coisa, pode até atrapalhar na sua advocacia. Então, se você puder ir antes, pega a experiência para você. É que não é aquela coisa, vou dar aula a primeira vez. Sabe? Geralmente é um desastre, porque você, apesar de você saber e dominar bem a coisa, só que você trava, porque assim, de repente vem uma pergunta de um aluno e você não se preparou, você até sabe responder. Só que você fica, e agora? O que eu faço? Puta, não sei o quê. Você trava, né? E é a pior coisa do mundo. Mas se você já tem experiência, já conheceu, já sentiu o ambiente, eu acho que fica muito mais fácil. Eu acho que isso que é importante. E o conselho que eu dou, né? E Eu acho que o conselheiro não morde, tá, gente? O conselheiro você não manda como você.
né? Alguns já foram advogados como você, né? Alguns já foram alunos, estudantes como você. Então, eles não mordem, assim como o juiz, não morde. Para o juiz ter toda aquela, né, distância que ele tenta colocar, graças a Deus no CARF não tem isso. Então, você tem até uma certa, certo acesso com os conselheiros, né? Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. Não, é bem mais informal e mais tranquilo de assistir também. Eu assisti não assisti todo o julgamento, mas assisti uma parte da manhã ali. Foi bem tranquilo. A gente foi com o vice-presidente na época do CARF, nos levou. É bem legal essa temática de julgamento. Acho que para quem não É, conhece, vale a pena. E também para quem não sabe como é que funciona, né? Também pode dar uma olhada nos julgamentos sim, virtuais que estão gravados ali no canal do YouTube do CARF. Claro que não é a mesma é, coisa que o presencial, mas já dá para você ter uma noção de como é a sistemática de julgamento, é. né, do CARF em termos de debates e Não, de e hoje, sustentação né, Jorge, oral. você tem uma coisa que eu acho que é bacana, que a tecnologia traz, né? E aí a questão de ter mudanças, né, em relação de perfil. Quando era conselho de contribuinte, você não tinha acesso aos conselheiros, você não sabia quem eram os conselheiros, você sabia que estava em Brasília. E hoje tem muito conselheiro que é professor, tem muito conselheiro que dá aula. Você pode assistir palestras desses conselheiros, né? Eles estão em tudo quanto é evento, durante evento acadêmico. Então você pode, de repente, ir lá no evento, né? E aí, informalmente, sei lá, se aproximar, tentar conversar, trocar uma ideia, conhecer a pessoa. Estou falando assim, não está fazendo nada de errado. Conhecer a pessoa, né? E a pessoa deve ter comentado o caso, entendeu? Informalmente, sem querer, né, muita coisa. Mas você poder saber como é que a pessoa é, né? Então, acho que isso você tem essas oportunidades, coisas que você não tem no Poder Judiciário, né? É difícil, né? Então, ali no CARF, acho que você tem essa possibilidade. Eu acho que isso, acho que hoje os meios de comunicação nos permitem isso. Acho que isso é importante. Sim, muitos são palestrantes ali, né, em congressos, estão escrevendo artigos. Essa é uma outra coisa, porque às vezes também até já dá para você ter uma ideia do posicionamento de determinados conselheiros em razão do que eles escrevem. Não necessariamente isso vai revelar, vamos dizer assim, como é que o julgamento vai se dar, mas é alguma coisa que pode ser um indicativo, né, gente? Então, sim, para quem o professor Pedranã, como eu disse, ele tem essa experiência, passou por lá, sabe como é que funciona. Então, por isso que é bom a gente ter essa conversa aqui, né? Acho que em razão do tempo a gente vai finalizar esse vídeo, mas no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre memoriais, que foi um tema que a gente mencionou de forma breve aqui, né? Mas o professor Sim, Pedro vai trazer um pouquinho mais, né? Até como cara que julgou, que recebeu memoriais, que é importante ter, né, nos memoriais, principalmente no julgamento administrativo no CARF. sim, Então, sim, sim. pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva lá, compartilhe também o vídeo se possível. E nos sigam aí nas redes, professor Pedro Anã lá no Instagram, o Contabilidade para Advogados no Instagram e a Assistente Tributária, né, lá no Instagram. Mas é isso, professor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e até o próximo vídeo, então. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Então, até a próxima, né? E, como o Jorge falou, se inscrevam e sigam no canal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.